Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom dia. Todo mundo aí do culto de 8h30 esperto. Amém? Glória a Deus. Esse culto não vai terminar aqui. Amém? Nós vamos ter um culto em duas partes. Porém, você fica tranquilo. Eu dividi bem. Você vai receber todo o seu conteúdo agora. Mas eu aconselho você a depois assistir a segunda parte. Tá? E eu vou falar a mesma coisa no culto das 10. Por quê? Eu vou tratar de um assunto bem sério no culto das 10. Mas eu preciso colocar uma base para poder tratar o que eu vou tratar. Então eu vou colocar a base agora, que é o poder do nome de Jesus. E no culto das 10 eu vou dizer quando você não consegue usar ele. Amém? Então agora é como usar e depois é quando você não consegue usar ele. Tá? Então mesmo que você esteja nesse culto, eu quero pedir a você para em qualquer dia da semana você ouvir o culto das 10 para você aprender quando que esse poder é retirado da sua mão. Tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. Você assiste série da Netflix, você assiste Bong Série, vai assistir essa também que vai te ajudar muito. A gente vai falar um pouco, bem básico agora, eu vou me esforçar para ensinar, porque eu quero tratar sobre o poder do nome de Jesus. E eu quero trazer para nós esse poder. Por que que nós temos esse poder? E eu quero pedir a você para abrir lá em Atos 3. Pai, obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. O Senhor é aquele que tem o propósito, conhece o fim e o começo de cada coisa. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que aquilo que o Senhor propôs no meu coração hoje, Pai, encontrará um bom solo no coração de todo aquele que receber essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Atos 3, nós vamos estar falando daquele encontro de Pedro e João com aquela pessoa que ficava pedindo esmola na porta da igreja. Amém? Na porta lá do templo. E aí diz assim: vendo ele a Pedro e João, aquele homem ia, diga comigo, aquele homem estava sempre na igreja, mas ele não entrava, ele não usufruía. Amém? Ele estava à porta, à margem, ele não estava usufruindo daquilo que Deus tinha para ele. E eu creio, querido, que assim como nós fazemos no sinal de trânsito, quando a gente levanta o vidro, porque não dá para parar para todo mundo que pede alguma coisa, né? Eu creio que aquelas pessoas entravam e saíam daquele templo e aquele homem já era uma planta. Você concorda comigo que quando uma pessoa está muito tempo no mesmo lugar, seu cérebro já não assimila que aquela pessoa está ali? Eu creio que deve ser uma planta para aquelas pessoas. Eu creio que alguns tinham o hábito da misericórdia, da compaixão, de esmolar sobre aquele homem. Mas muitas vezes nós vamos entender a diferença entre assistência e assistencialismo. O assistencialismo, ele atende a demanda imediata. A assistência retira você daquele lugar onde você está. Amém? Então, Jesus não veio para esmolar. Jesus veio para pregar ao pobre o evangelho. Ou seja, retirar o pobre da pobreza. Não é isso que ele diz? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para, e entre várias coisas ele diz, apregoar o evangelho ao pobre, ou seja, avisar o pobre e deixar de ser pobre. Então o assistencialismo, ele atende a demanda imediata, certo? Está com fome, você dá comida, dá o peixe. Agora a assistência ensina a pescar, para que aquela pessoa não volte a ter fome. Então aquele homem estava acostumado com o assistencialismo, receber a demanda imediata. Mas entraram dois homens ali diferentes, Pedro e João. Quem é Pedro? Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro foi aquele que, embora tenha andado com Jesus, no dia da aflição negou Jesus. Porém, depois disso, ele recebeu o batismo do Espírito Santo e por conta do revestimento de poder, ele se tornou um novo Pedro. Então, o homem, quando recebe o batismo do Espírito Santo, ele não é mais o mesmo. Amém? Jesus não foi mais o mesmo. Jesus não tinha operado nenhum milagre até ser batizado no Espírito Santo. Quando ele recebeu o batismo, ele sai dali operando milagres. Então, o batismo do Espírito Santo é para marcar a nossa vida como antes e depois. Não só para falar em línguas. Falar em línguas é evidência. Mas o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, é o que separa a nossa vida entre antes e depois. Nós éramos comuns, embora fôssemos nascidos de novo, fôssemos filhos de Deus,
nós não estávamos revestidos do poder. Amém? Então há poder no nome de Jesus e há poder no batismo do Espírito Santo. O nome de Jesus pode ser usado independente do batismo do Espírito Santo. Quando alguém usa o nome de Jesus crendo, independente de ser já batizado, o nome por si só tem poder, se você crê naquilo que está falando. Amém? Isso é um princípio. Agora, além disso, nós temos o revestimento de poder, que traz esse poder manifesto em nós. Amém? Isso não abandona o nome, mas ele se apresenta com mais características. Então, nós vamos encontrar esse Pedro e esse João, revestidos de poder, entrando no templo. E aí diz assim: vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse o quê? Um milagre? Uma mudança de vida? Não, uma esmola, né? E esmola, abrindo um parênteses aqui, esmola não é algo que você vai perguntar a Deus se é para dar. Amém? Na realidade, esmola é algo que Deus, você só vai ser guiado de forma especial se for para não dar. Porque esmola é um princípio, é um mandamento de dar a esmola. Ah, mas eu não fui guiado. Não, você não vai ser guiado de esmola, você vai ser guiado não dê. Amém? Porque a esmola, ela é um princípio. Cuidar da viúva, cuidar das crianças, cuidar dos órfãos e da esmola. É uma prática natural do cristão. E quando eu não dou, quando eu sou guiado a não dar, Deus pode saber que aquele dinheiro vai para droga, ou você vai saber percebendo, mas você vai ser guiado. Amém? Então, um dia a gente fala sobre isso, a diferença entre oferta e esmola, porque o que é segredo é a esmola, a oferta não precisa ser secreta. A gente vai estudar um pouco um dia sobre isso. Mas hoje, para você entender que o que ele estava pedindo era lícito e que Pedro e João deveriam dar se tivesse. Eles não tinham que esperar ser guiados. Seria natural dar essa esmola. Amém? De quanto for, mas seria natural. E eles dizem assim, Pedro, fitando juntamente com João, diz: olha para nós. E eu quero que você sublinhe isso aí na sua Bíblia. Olha para nós. O que Pedro e João tinham nele mesmo que fazia diferença aquele homem olhar para eles? Eles já não eram mais Pedro e João. Provavelmente aquele homem já tinha visto Pedro e João. Eles estavam sempre no templo. Eles não eram figuras novas. Mas Pedro está dizendo: olha para mim, eu não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Será que a gente está podendo andar desse jeito? Quando alguém diz assim: eu estou doente, eu não sei se eu tenho cura. Será que você pode dizer: olha para mim, eu era doente, eu era angustiado, eu era triste, eu era deprimido, eu era pecador, e olha para mim, vê em mim o testemunho daquilo que Deus pode fazer. Olha para mim, olha o resultado que eu sou aquele que negou Jesus, e hoje eu vou te mostrar quem eu me tornei depois do revestimento. Olha para mim, observa a mudança e a alteração que Jesus fez na minha vida. Pedro não está dizendo ali: olha para mim, olha como eu sou bom, como eu sou correto, como eu sou justo. Não, Pedro está dizendo: olha para mim, olha agora, vê se você me reconhece. Eu não sou mais o mesmo. Eu recebi Jesus Cristo, eu recebi o revestimento de poder. Olha para mim, reconhece que Jesus está em mim. Parece uma frase simples, né? Mas olha para mim. Querido, como a gente pode dizer isso? Outro dia eu estava falando com uma pessoa e quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu tive muita ausência paterna. Então eu tive realmente muita ausência paterna. Assim, meu pai saía de casa às 5 horas da manhã para trabalhar, chegava à meia-noite, final de semana, infelizmente, ele tomava cerveja e virava uma pessoa desagradável. Então eu tive muito pouca referência paterna. Meu irmão, eu creio que tinha alguma questão de saúde, a gente não se dava bem, muito pouca referência. Então eu fui criado num lar feminino, com muita mulher. Então, algumas vezes, na minha infância, na minha adolescência, eu não sabia me comportar como homem. Não sabia mesmo, porque eu não aprendi. Por isso hoje é tão importante para mim falar para homens, porque eu quero ensinar o que eu nunca aprendi. Só que hoje, algumas pessoas me encontram, lembram daquele menino. E eles olham para mim e pensam naquele menino. E eu posso dizer: ei, olha para mim.
Olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que Ele me transformou. Eu não sou mais aquele menino que não sabia se comportar. Agora eu sei ser homem. Sabe por quê? Porque eu olhei para Jesus. Eu olhei para Paulo. Eu sou imitador de Paulo. Eu sou imitador de Jesus. Eu hoje sei o que um homem tem que fazer. Eu sei como um homem tem que se comportar. Ei, olha para mim. Eu não sou mais aquele Cláudio. Ei, olha para mim. Eu sou outra pessoa hoje. A gente tem que acostumar a dizer isso. Ei, olha para mim. Olha o que Jesus fez. Olha quem sou eu agora, por conta do revestimento de poder. Ué, mas você não trabalhava com moda? Você não. Não, olha para mim. Eu não sou mais aquele. Eu agora sou revestido de poder. Aquilo que antes poderia me enfraquecer, me envergonhar, aquilo que antes poderia me denegrir, ei, agora é Jesus em mim. Olha para mim. Olha para mim. Agora eu sou líder de homens, eu conduzo homens no casamento deles a se portar como homens, eu conduzo adolescentes, jovens, para ensinar aquilo que ninguém nunca me ensinou. Ei, olha para mim. Você está podendo falar isso? Você deve ter áreas na sua vida que você tem que dizer, ei, olha para mim. Olha no que eu me transformei. É o que ele está falando aqui. E aí, depois disso, dele provar quem ele era em Cristo, ele vai dizer, ele os olhava atentamente. Ele prestou atenção. Esse olhar atentamente é observar, considerar a presença. Ele olhava atentamente. Ele analisou Pedro. Falou, está diferente. Tem alguma coisa diferente aí. E aí ele diz, esperando receber alguma outra coisa. O que ele queria? Assistencialismo. Porque a mente dele foi ensinada a receber assistencialismo. Sabe quando está isso na igreja? Quando tem um evento e a pessoa diz assim, pastor, eu não tenho dinheiro. Assistencialismo. Você pode dizer assim, pastor, eu só tenho uma parte. Eu tenho R$5 do ingresso de 100. Mas o assistencialismo, ele quer os 100. Querido, desculpa se eu vou tocar na ferida de alguém. Eu já estive em lugar de dívida, eu já estive em lugar de ser cobrado, eu sei o que é. Mas eu dou uma aula sobre isso. E aí fica para um outro culto. Porque existe uma maneira de você dever certo e existe uma maneira de dever errado. Quem deve errado e é assistencialista, espera o cobrador ligar. Quem deve certo e não espera assistencialismo, liga no dia do vencimento e diz, olha, eu não vou ter tudo esse mês, eu tenho uma parte. A pessoa vai dizer se aceita ou não. Mas eu devi no shopping, pelo menos uma vez, uns 10 aluguéis. Nunca fui cobrado. Sabe por quê? 5 dias antes do vencimento eu ligava. Olha, o mês não está bom ainda. E eu não vou poder pagar o boleto inteiro. Eu posso pagar parcial? Eu sabia a resposta. Não. Mas ele não ia me ligar para cobrar, porque eu já tinha dito. Agora, o que deve errado faz o quê? Espera o telefone tocar. Aí dá uma justificativa. Quem quer justificativa de devedor? Ninguém. Porque vai ser considerado mentira. Quem deve sabe que deve, liga antes. Amém, queridos? Está indo uns aprendizados aí no meio, porque a nossa vida tem que mudar. Você tem que poder dizer, ei, olha para mim. Banco não te liga, é você que liga para o banco. Você liga antes, eu tenho pessoas aqui que podem te dar o testemunho. Eu ensinei a ligar todo mês. Liga antes e pergunta se tem alguma condição de parcelamento. Liga antes e pergunta se tem alguma mudança. Liga antes e oferece quanto você pode. Para quê? Para não receber ligação e ser envergonhado na frente dos outros. Receber a ligação e fingir que não está sabendo, mas está escrito lá no seu telefone, Bradesco, Caixa Econômica. E você, não vou atender agora não. Todo mundo sabe o que é. Mas você ligou antes, o cara não liga não, esse aí eu já liguei. Ele só quer pagar R$50 por mês. Deve 10 mil, mas quer pagar 50 por mês. Mas ele sabe que você não esqueceu a dívida. Amém? Fecha o parênteses, que eu acho que isso aí foi específico. Volta para cá. Esperando receber alguma coisa. O que? Assistencialismo. Pedro, porém, lhe disse, não tenho o que você espera, nem prata, nem ouro, mas eu tenho algo que é muito superior a tudo isso. Você tem noção do que você carrega? Você tem noção de para que você foi revestido? Ou você está lamentando o que você não tem? Ah, eu queria ajudar, mas eu não tenho isso. Eu queria fazer, mas eu não tenho isso. Ah, eu não consigo fazer, mas eu não sei falar igual o fulano. Eu não sei pregar igual o pastor. Não. O que você tem?
Lembra de Moisés? Moisés dizendo, Deus, eu não tenho condição. Eu não tenho condição de tirar esse povo do Egito. Eu não tenho ferramenta para isso. Aí o que Deus fala? O que você tem na mão? Um pedaço de pau, um cajado. Porque a gente fala cajado, pensa que é um negócio de ouro brilhante. Não, um pedaço de pau. Cajado é um pedaço de pau. O que você tem na mão? Um pedaço de pau, joga no chão. Deixa eu te mostrar o que é um pedaço de pau a partir do momento que eu entro na história. O pau vira cruz. Pega de novo, vira o cajado. E com o que Moisés abriu o mar vermelho? Com esse cajado. Por quê? Era a ferramenta que ele tinha. Então para de dizer o que você não tem e começa a considerar a ferramenta que Deus te deu. Ah, eu queria fazer muita coisa, mas eu só sei fazer bolo. Você sabe fazer bolo? Leva para a cantina, para que as pessoas comam o bolo e perguntem assim, gente, que eu nunca comi um bolo tão bom como esse, qual a receita? Aí você vai falar, o Espírito Santo me ajuda. O que você tem? Então Pedro não fala para ele, eu não tenho prata nem ouro, que é o que você está esperando, mas eu tenho algo melhor. A gente tem que ter essa consciência do que a gente carrega. Amém? Então quando eu entendo o poder do nome que eu carrego, eu mudo de posição na hierarquia. É quando você chega aqui, eu vou falar, não, eu sou dono do restaurante. Bacana. Você vai ter uma honra. Agora quando chega o cozinheiro do presidente, quem tem mais autoridade? O dono do restaurante ou o cozinheiro do presidente? Que tem acesso ao presidente, que faz a comida do presidente, que sabe o que o presidente come. Querido, então às vezes não é sobre a posição que você ocupa, é sobre o acesso que você tem. A gente não está falando, aqui está falando de acesso. Jesus nos deu acesso a toda a autoridade através do seu nome. Amém? Então quando a gente entende isso, nós vamos entender que isso foi entregue a quem? A igreja. E aí, a gente vai entender lá, em Romanos 8, a gente vai entender que somos mais do que vencedores, por conta de Jesus ter vencido. Em Hebreus 13, a gente vai entender que o Senhor é nosso auxílio, a gente não vai temer o que poderá fazer qualquer homem contra nós. Então a gente não vai ter preocupado se fizeram o trabalho, se fizeram mandinga pra gente, porque a gente sabe que maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém? E Deus coloca todo esse poder em nome de Jesus. Romanos 8,32 vai dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós fez o quê? O entregou. Porventura não nos dará o restante? Então ele está dizendo que o poder desse nome. E aí lá em João 15, eu estou passando rápido, mas depois se você quiser você pega os textos do YouTube, tá? É só botar lá transcrição, aparece tudo escrito, gente, embaixo, tá bom? Você não ficar ouvindo várias vezes não. Para transcrição dá pausa e copia, tá bom? Vai dizer, a fim de tudo quanto pedis ao nome do meu Pai, ao Pai em meu nome, eu vos concedo. Então nós oramos a quem? Ao Pai. Em nome de quem? Jesus. Amém? Nós conversamos com o Espírito, nós oramos ao Pai através do nome de Jesus. Eu falo com o Espírito Santo o dia inteiro. O dia inteiro. O Espírito Santo me tira dessa furada, o Espírito Santo me explica isso aqui, o Espírito Santo me ajuda a achar essa chave que todo dia eu não acho. O tempo todo, gente, coisa de doido. Acordo de manhã e falo, estou cansado. Segunda-feira aí, o Espírito Santo me ajuda a sair dessa cama. Depois de ser sugado aqui em 4 cultos, o Espírito Santo me ajuda. O tempo todo falando com ele, é meu amigo, meu ajudador. Mas a autoridade, quem tem? O Pai. E ele nos deu em nome de quem? De Jesus. Então eu preciso usar o nome para acessar a autoridade. Amém? Sabendo o que eu tenho, o que eu sou e o que eu posso. Ok? E aí ele vai dizer várias vezes, João 15 vai dizer, tudo quanto pedis ao Pai o meu nome, eu vou-lo concedo. Efésios vai falar sobre isso também. E Deus quer que a gente use esse nome. Ele quer que a gente use. Romanos 15 vai falar bastante sobre isso. E ele fala sobre essa maneira da gente entender o poder de quem nós somos. Eu não vou ter tempo de ler aqui agora. Romanos 15, 18, 19 e 29. Você vai ver lá falando desse poder, do poder do Espírito, do poder do nome, daquilo que está sobre a nossa vida. Mas abre lá em Mateus 10, para você sublinhar na tua Bíblia. Quem sabe aqui que os 12 discípulos são os 12 primeiros discípulos.
não são os únicos. Amém? 12 discípulos são os 12 primeiros, porque você é discípulo, eu sou discípulo. Todo mundo que vive a disciplina da doutrina de Cristo é um discípulo. Discípulo é aquele que segue uma disciplina. Amém? Então, se tem um professor ensinando luta, e ele tem aqueles que aprendem a luta com ele, tem a disciplina da luta que ele ensinou, são discípulos daquele professor. Todo aquele que segue uma disciplina é discípulo daquele que ensina. Amém? Então, nós somos discípulos. Os 12 primeiros discípulos desse texto vai dizer assim, Mateus 10:1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, e aí os 12 primeiros, Deus deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ele aqui especifica qual espírito? Não. Preciso perguntar nome de espírito? Preciso fazer entrevista com demônio? Porque às vezes as pessoas perguntam, pastor, na sua igreja não expulsa demônio? Eu falei, quase todo culto. Mas por que eu nunca vi? Porque eu falei, porque a gente não dá microfone para demônio. Vou dar microfone para mentiroso? Até porque, querido, ele não obedece o nome. Vamos aprender aqui, aula prática. O demônio obedece o nome de Jesus? Pronto. Então, antes de eu mandar ele sair, eu mando ele fazer o quê? Cala a boca. Para que eu tenho que expulsar ele gritando? Aí o que o povo faz? Sai em nome de Jesus. Aí o demônio, eu não vou sair, meu nome é... Caraca, manda calar a boca. Então chega aqui na frente, a gente está aqui orando, você não está nem vendo aí. A gente aqui baixa a cabeça, a gente faz assim, ó. Cala a boca em nome de Jesus. Quem está aí vai ter que sair. Acabou. Você não vai ver não, querido. E se cair aqui no chão, você não sabe se está na unção, se está endemoniado, ninguém vai dizer. Está tudo bem. Para quê? Porque a gente não veio para cá ver demônio. A gente não veio para cá ouvir opinião de demônio. Ah, eu vou na casa dela, eu vou matar ela, eu vou fazer... palhaçada. Se obedece o nome, a primeira coisa que você faz isso com seu filho, não faz? Seu filho está em desobediência. Mas mãe, cala a boca. Quem está falando sou eu. Não é assim que você faz. Ou faz no seu tom. Eu faço desse jeito. Né? Primeiro eu mando ele calar a boca. Eu vou ficar gritando com meu filho? Não, querido. Primeiro cala a boca. Quando não fala assim entre dentes. Fica quieto agora. Não é assim que você faz? Agora, para que eu vou ficar discutindo com o demônio? Não, querido. Primeiro lugar, cala a boca em nome de Jesus, depois expulsa. Ele vai sair de fininho. Oh, que coisa simples, que ninguém nunca contou. Não é tão simples, gente. Mas eu tenho poder no nome de Jesus para fazer. Por quê? Porque ele deu aos discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então é teu. Quem não é discípulo, que não levantou a mão, ou está cansado, ou vem aqui depois de aceitar Jesus, tá bom? Porque na época do mundo, tu cantava aê, 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 tu botava esse braço pro alto o tempo todo. Aí na igreja tu fica com esse cansaço aí. Quem aqui é discípulo de Jesus, em nome de Jesus, para saber? Glória a Deus. Tu é pentecostal, hein? Amém. E aí ele vai dizer lá mais na frente: curar enfermo, ressuscitar morto, purificar leproso, expelir demônio, de graça recebeste, de graça dai. Amém? E ele vai dizer: eis que vos envio. Deixa eu achar aqui que eu não anotei, só para você. Mateus 10, você acha aí? Eis que nos envio. Eu copiei, mas não anotei o número. Eu fui no Mateus 10, 6, 16. Então vamos lá. Mateus 10, 16, você tem que anotar isso. Eis que vos envio. Como que? No meio do que? Pronto. Eu deixo meu celular no banco da igreja. Por quê? Porque eu sou prudente. Então, vamos ler o texto todo, pelo amor de Deus, porque poder na mão de tolo não é poder. Amém? Me ama, tá bom? Porque às vezes me irrita. Pastor, recebi uma benção. O quê? O irmãozinho não estava conseguindo pagar o parcelamento do carro, me deu o carro. Se ele não estava conseguindo, tu vai conseguir por quê? Ainda vai estar no nome dele. Quando tu não pagar, vai sujar o nome dele, ele vai vir para mim e vai criar uma confusão. Tolice. É benção. Não, querido, nem tudo, nem toda a porta que abre é Deus. Por que o irmãozinho está te passando parcelamento? Porque é ruim o parcelamento. Ele se arrependeu. Ah, não, pastor, eu fui abençoado. Geralmente não me conta.
porque lá dentro já sabe que está errado. Aí vamos lá, o que ele diz? Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. O mundo está cheio de lobo. Sede, portanto, como? Prudente como quem? A serpente. E manso ou simples como a pomba. Ou seja, você vai pensar o melhor das pessoas, mas não vai ser tolo. Eu não vou orar para expulsar um demônio de olho fechado, para ganhar um socão na cara. Que eu não sou burro. Eu não vou contar minha vida para o irmãozinho que tem problema com fofoca, porque já é a fraqueza dele. Eu não vou emprestar dinheiro para o irmãozinho que já tem fama de que não paga. Eu não vou fazer muita coisa. Por quê? Porque eu sou prudente. Eu não posso achar que ser bom é ser tolo. Ah, pastor, não, é porque meu pai morreu e a minha mãe, a segunda mulher dele quer tirar a pensão da minha mãe. Eu não tenho paz de brigar. Tolo! Não é direito da sua mãe? Seu pai não era casado com sua mãe? Isso é covardia. Você não está com força. Aí é tolice, querido. O que é direito seu é direito seu. Você não vai botar na justiça o irmãozinho antes de tratar com a sua liderança espiritual. Primeiro você vai tratar com ele, depois você leva para a igreja. Se ele não obedecer, para a justiça. Vergonha para o evangelho? Dois crentes no evangelho disputando é vergonha. Mas o que é seu é seu. Depois que você ganhar, você oferta, dá na mão dele de volta. Agora, não use de covardia para dizer, não tenho paz. Não tem paz não, você está sendo covarde. Desculpa, querido, mas eu estou cansado dessa história de tolice gospel. Não, eu não vou fazer. Não, querido. O que é seu direito é seu direito. Você vai fazer sem mentir. Não vai mentir, não vai lutar com as armas do mundo. Mas o que você precisa fazer para defender a sua família, você vai fazer sim. E você não vai deixar a guarda, qualquer um entrar na sua casa. Você não vai deixar a sua mulher fazer atividade física com aquele personal trainer bonitão. Porque tu não é tolo para pagar um homem para dar atenção à tua mulher 1 hora. Cheiroso, musculoso. Ah, pastor, mas eu não vejo maldade. Não vê porque não quer. É ruim que tu vê minha mulher na academia com um cara bonitão, sarado, de banho tomado, dando atenção para ela 1 hora. Mas não vai mesmo, querido. Mas não tem chance. Por quê? Porque eu não sou tolo. Então, cuidado. É prudente como a serpente e manso como a pomba. Não é tolo. Por quê? Porque com a tolice você perde o poder do nome. Aí o nome de Jesus vira, sabe o quê? Pronto socorro. Não, eu acreditei, eu dei, eu fiz, eu abri a guarda. Agora em nome de Jesus, aí Jesus vai reparar a besteira toda que tu fez. Não, querido. Lembrando quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Amém? Então é prudente como uma serpente e manso como a pomba, simples como a pomba, coração simples, mas não quer dizer que é tolo. Amém? Você está assustado? Vai salvar a tua vida um negócio desse, tá? Porque na igreja sempre vai ter ovelha. Igreja tem que ter ovelha. E onde tem ovelha tem o quê? Lobo. Sempre vai ter lobo. Ah, mas eu estava na igreja, deixei o celular para marcar meu banco. Tolo. Foi tolo. Porque um celular no banco, quem está guardando seu celular? O diácono vai olhar? Não vai ter. São quase 400 lugares. Como é que o diácono vai olhar todos os celulares? Não vai. Tolice, querido. Né? Lá em casa eu chamo de falo garoteou. Gabriel foi andar de trem com a calça bolso faca, esse bolso aqui. Pegaram o celular dele. Eu falei, garoteou, né, irmão? Todo dia acorda um malandro e um otário. Todo dia. Garoteou. Não é verdade? Por quê? Porque não foi prudente. Ah, mas foi o diabo? Eu falei, não, tu pediu. Tu implorou para o ladrão levar. Então, cuidado, tá, irmão? Para a gente fechar, João 14 vai dizer, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, João 14, 12, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Por quê?
Porque eu, lembra aqui do trio? Eu, Jesus, vou ficar do lado do Pai e do lado dele eu vou dizer, vou liberar comando. Foi em meu nome? Pai, libera. Não foi no meu nome? Vamos ver. Amém, querido? Ele está dizendo, eu vou sair daqui, da terra onde eu estou, e vou para junto do Pai. E vou ser o quê? O seu advogado. Toda vez que você usar o meu nome, a gente vai entender que você tem ligação comigo, está liberado. Amém? Simples assim. Ele está lá ao lado do Pai, porque Jesus não está no seu coração. Quem está aí é o Espírito Santo. Jesus está ao lado do Pai, sentado à destra dele, com o furo na mão, olhando e falando, opa, usou meu nome. Passa. Não é isso? Eu lembro uma vez no elevador, minha mãe era católica, e o elevador já estava no limite de pessoas, e o elevador travou. Aí ela começou, ai meu Santo Antônio, ai meu São Jorge, ai meu não sei o quê. Eu falei, mãe, o elevador está cheio, não chama mais ninguém não, a gente vai cair. Amém, querido? Por quê? Porque é no nome, é Jesus, em nome de Jesus. Uma vez eu estava, acho que era Copacabana, Botafogo. Aí veio eu com o carro parado e eu deixei uma frecha do vidro. Aí um rapaz veio com a mão dentro da roupa e botou a mão assim, segurando o vidro para baixo. E eu levei um susto. Eu estava assim dirigindo, levei um susto. Marcela começou a gritar, louvado seja Jesus, louvado seja Jesus, louvado seja Jesus. Querido, ele tirou a mão, deu um sorrisinho de canto de boca que eles dão, tipo, I will be back, né? Você vai conhecer, se você prestar atenção. Tipo assim, eu não posso porque ela usou um nome. Vou ter que sair, mas não vou desistir. Mas saiu na mesma hora. Não saiu socorro polícia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi o que saiu dela, porque a boca fala que o coração está cheio. Amém, querido? Tem poder nesse nome. Então, João 16, para terminar. Não, volta lá em João 14. E eu vou para João 16. Ele vai dizer, porque eu vou para junto do Pai. E tudo, diga comigo, tudo, quanto pedis em meu nome, isso farei a fim de quê? De que o Pai seja glorificado. Vamos pegar a manha? Ah, eu tenho medo de orar por alguém. Se a pessoa não for curada, vai pegar mal para mim. Vai não, querido. Porque não é sobre você, é sobre o Pai ser glorificado. Quando você ora em nome de Jesus, não é a sua reputação, é a dele. Só toma cuidado, que eu vou falar no próximo culto, de como está a sua reputação diante do diabo. Porque o diabo não vai ver o que você fez errado ou certo. Ele vai saber se você tem poder no nome ou não. Se você está ligado, associado ao nome ou não. É isso que ele vai considerar. Mas se você está ligado ao nome, não é mais sobre você. Ah, pastor, chegou aqui de cadeira de roda, eu orei, não aconteceu nada. Não é sobre mim, é Deus e ele. Amém? O que eu tinha que fazer, eu fiz. Porque o poder está no nome. E aí, ele vai dizer, isso farei a fim de que o meu Pai seja glorificado. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E para fechar, João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, verdade, vos digo. Se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Diga, não é sobre mim, é sobre o nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer dar o quê? Uma parte, metade da cura? Não, completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figura. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Aqui é o outro tema, mas o que aconteceu? Vai chegar um tempo que eles não sabiam como pedir, porque eles não conheciam a vontade do Pai. Você conhece. Se quiseres, pode me curar. Eu quero ser curado. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Amém? E andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, a gente conhece a vontade de Deus.
Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos. Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele se fez maldito para que recebêssemos a bênção de Abraão. Você conhece tudo isso já. Você conhece a vontade de Deus. Você não ora mais se Deus quiser. Você ora a vontade de Deus em nome de Jesus. Esse nome, essa autoridade foi entregue à igreja de Cristo nessa terra. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.